Aleluia. Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar já minha irmã Terezinha na paz do Senhor, todos nossos irmãos que vão estar conosco nessa live. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, sempre no horário das 19 horas, nosso estudo bíblico, e hoje a lição de número 9, a lição de número 9, trazendo o título Resistindo à Tentação no Caminho. Resistindo à Tentação no Caminho. Nosso texto áureo diz assim, texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Hoje o nosso texto áureo. Nossa verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É assim que a palavra de Deus ela nos orienta, né? Nossa leitura em classe, do nosso estudo bíblico de hoje, está no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo é do 1 ao versículo 11. Mateus 4, versículo 1 até o versículo 11, que nos diz assim. Nossa irmã Terezinha está dando também a paz do Senhor para todos os nossos irmãos aqui da live, né? Deus abençoe nossa irmã Terezinha em nome de Jesus, né? Versículo 1 do capítulo 4 até o 11 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus, né? Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou
sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, para, como está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te em suas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em pedra. Disse-lhe então Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso lhe darei se prostrardes-me adorares. Então Jesus disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que, chegando os anjos, serviram. Nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos como a astúcia do nosso inimigo é triste, né? Terrível. O inimigo, ele tentou o próprio Jesus, imagina como ele tenta nós, né? Então, por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta, como nós lemos aqui no nosso texto áureo, que diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a palavra de Deus mostra para a gente estarmos atento, vigiando, porque o inimigo, ele é astuto, ele é terrível. Se ele tentou o próprio Jesus, imagina eu e você. Imagina como que ele tentará nós, né? Mas nós olhamos pela palavra de Deus, nós encontramos as armas que o próprio Senhor Jesus, ele preparou para nós, para que nós então possamos também, da mesma forma que Jesus resistiu à tentação do diabo, nós também podemos vencer resistindo também, usando as armas que o próprio Jesus usou, que é a palavra de Deus. E nós, olhando para essa leitura, nós percebemos que o inimigo, ele também usou a palavra para querer tentar o Senhor Jesus. Então veja como ele pode também usar a própria palavra para tentar eu, tentar você. Então vamos ficar atento, alerta, prestar bastante atenção, para que nós também não sejamos enganados através das astúcias do maligno, do diabo, que quer às vezes a nossa derrota, né? Nossa introdução dessa noite diz assim, a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da jornada. Então, está escrito, né? Ao longo da jornada, todo cristão, todo crente, ele passa por essas tribulações, por essas provas, e também passa pela tentação, ou seja, que o diabo vem nos tentar durante a nossa caminhada, a nossa jornada sobre a face da terra. Portanto, diz aqui, não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação, ou seja, através da nossa oração, que nós oramos ao Senhor, nós então podemos ser livres de todas as astúcias do diabo, de todas as obras malignas, através da oração. Se nós estivermos em oração, Deus está sempre nos dando livramento para que nós não caímos então nas astúcias ciladas do diabo. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos também resisti-la, e veremos que é imperioso seguir
a recomendação de Jesus, ou seja, é necessário seguirmos a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar, orar, para não cedermos à tentação ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada sobre a face da terra. Então, é importante nós, então, olharmos para a palavra de Deus, para que nós, então, possamos não cairmos ou não cedermos quando nós fomos tentados pelo nosso adversário das nossas almas, que é Satanás. Por isso, a palavra-chave dessa noite, ela é tentação. É a palavra-chave, né? A tentação, aqui no primeiro tópico que nós vamos estudar, a tentação e a sua esfera humana. Esfera humana, a tentação e a sua esfera humana. Então, nós precisamos entender que existe a tentação, aquilo que vem do inimigo das nossas almas, do diabo, que vem nos tentar, e também tem a esfera humana, algo que às vezes o homem, o ser humano, através da fraqueza, através de não olhar para a palavra de Deus, de não tomarmos cuidado, então vem também a criar essa esfera humana que pode às vezes causar muitos prejuízos para nossas almas, né? Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica, massá, que significa teste, ou também provação. A palavra, então, a primeira palavra hebraica, massá, que significa teste, provação, está escrito, nós podemos encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, também no capítulo 9, versículo 22, ou em Salmo 95, versículo também 8. E a segunda, a segunda e a terceira, que são palavras gregas, que respectivamente ela quer dizer peirasmo, ou seja, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 20, versículo 19, 1 Coríntios 20, versículo 13, Tiago, capítulo 1, o versículo 2, o versículo 12. Então, e o verbo peizaró, que significa também testar, submeter à prova, que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, Apocalipse, capítulo 2, o versículo 2, o versículo 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, ou seja, um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter um lucro ou também de obter um prazer. Então, nós olhando então para a palavra de Deus, nós vamos ver que, por isso que a Bíblia, ela nos alerta muito sobre o que o próprio Jesus fala para nós vigiar, ou seja, para nós tomarmos muito cuidado, para que nós então não venhamos cair em tentação. Olha o que diz aqui no versículo que nós citamos aqui, no livro de Deuteronômio, vamos ver aqui, o versículo, nós não vamos ler todos, mas olha aqui, vamos pegar uma referência, Deuteronômio 4, versículo 34, vamos ver o que está dizendo aqui no versículo 34, que diz assim, a palavra do Senhor Jesus:
Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilha, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grande espanto, segundo tudo quanto fez a teu favor, o Senhor teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. Então aqui nós encontramos a palavra provas, a qual nós lemos, que a palavra de Deus, elas fala sobre a prova, né? Alguém ser testado, provado. E nós então encontramos, quando a palavra de Deus fala de prova, aonde que nós então olhamos para tudo neste mundo e vemos que todas as coisas que são construídas, fabricado, tudo precisa ser provado, precisa passar por um teste. Mas às vezes eu e você como cristão, às vezes nós não queremos ser provado. Às vezes nós achamos que quando nós somos provados, nós achamos que é algo injusto que está acontecendo sobre a nossa vida, e não é assim. Todas as coisas que são construídas, que são feitas, que são assim, precisam de passar por um teste. Quando nós olhamos um carro, todas as peças do veículo que ela é construída, antes de ir para o mercado, ela passa por um teste, para saber se realmente ela pode ir ao mercado, se ela tem uma garantia. Então, nós cristãos também, para que nós possamos então recebermos as bênçãos de Deus, os dons de Deus, a salvação de Deus, nós precisamos de passar por muitas provas sobre a face da terra. Quando nós passamos por prova, nós olhamos e nós adquirimos então muita experiência na nossa vida. Através então de nós sermos testado, provado, encontramos então uma resistência em todo o nosso caminhar, a nossa jornada sobre a face da terra. Tudo que você encontrou pela frente como obstáculo, como às vezes dificuldade, como barreira, é aonde quando você atravessa, você encontra então, naquele teste, naquela prova, você encontra muita experiência para a sua vida. Então, nós cristãos temos que ser provados, temos que ser testados, como nos fala da palavra de Deus. Então, assim, podemos dizer que a tentação é um experimento, ou seja, ela é um teste, ela é uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de que obter os lucros. Então as pessoas também podem obter tudo isso também para as coisas erradas, para as coisas do mal. Então por isso que fala dessa forma, assim, que testar é submeter a prova. Então, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento, assim podemos dizer que a tentação é um experimento. Então, quando você passa por uma prova, você passa por uma situação difícil, você está sendo testado, você está sendo provado. Então, nós definimos uma maneira como a gente pode entender quando a Bíblia fala sobre uma tentação. Jesus, ele passou por essa mesma tentação, a Bíblia nos mostra, como nós lemos na nossa leitura em classe, que Jesus, então, ele teve que enfrentar o próprio inimigo quando ele sai do batismo e vai para o deserto. Nós vemos que o inimigo é tão astuto, tão terrível, que ele quer realmente fazer que Jesus deixe a sua missão, que ele estava sobre a face da terra, para ser iludido através das coisas diabólicas, cair nesses laços satânicos. E se ele fez com Jesus, imagina comigo e com você, imagina com nós, ser humano, né?
No ponto de número 2, nós vamos encontrar aqui duas vias de tentação, para nós entender. Duas vias de tentação. Então, de acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir primeiramente pelo diabo, e nós temos que entender que não é tudo que nós atravessamos que nós podemos apontar que é o diabo. Porque tem coisa na nossa vida que às vezes às vezes você, às vezes nós provocamos. Não precisa nem do diabo vir nos atacar. Não precisa nem do diabo vir fazer que nós então cometemos erro, cometemos algo errado. Não. Às vezes nós mesmos, pela nossa própria fraqueza, pelas nossas próprias obras da nossa carne, e nós cometemos os erros e chegamos a ponto então de nem precisar ser atacado pelo diabo, mas sim nós às vezes damos lugar ao diabo, né? Então por isso que fala aqui, ó, duas vias de tentação, ou seja, duas maneiras de tentação. E de acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir primeiramente pelo diabo. Sim, o diabo é a função dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e também para destruir. Então, a primeira via de tentação, ela vem pelo diabo. E ela também pode vir também de uma maneira, para nós entender, de dentro do ser humano, ou seja, de dentro de nós. Aquela maneira que às vezes nós então, em vez de sermos atacados pelo diabo, é nós que damos lugar ao diabo, né? Então, por isso que fala que primeiramente ela pode vir pelo diabo e também ela pode vir de dentro do ser humano, de dentro de nós, né? Ela tem origem do diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, que Jesus estava lá no deserto orando, jejuando, de repente aparece o inimigo lá tentando tirar o foco, tirar a atenção, fazer que Jesus então deixasse de estar na presença de Deus e comunhão com Deus e fosse dar lugar ao próprio diabo, fazendo a sua própria vontade, querendo se lançar para baixo, querendo adorar o próprio inimigo. Então, tudo isso ele queria que Jesus fizesse. Mas Jesus repreendeu ele através de uma arma poderosa chamada de palavra de Deus. Então, nós vemos que, semelhantemente àquilo que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão, do nosso propósito de vida estabelecida por Deus para a nossa vida. Deus ele estabeleceu para mim e para você um padrão de vida que nós devemos seguir. Essa rota, nós não podemos desviar ela. Então, como que nós podemos encontrar essa rota verdadeira? É sempre como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós desviarmos a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso propósito, nós deixamos de seguir essa rota do Senhor Jesus e passamos a dar lugar ao diabo, né? Então, já o que nasce de dentro do ser humano tem a ver com que os vícios das nossas almas, algo então que nós precisamos entender. Se do jeito que aconteceu com Jesus, o diabo foi lá tentar o próprio Senhor Jesus, querendo tirar o foco dele, que era daquilo que estava realmente fazendo, olhando para Jesus, no caso o Pai. E da mesma forma, o diabo às vezes ele vem querer fazer que você perdemos esse foco, que deixamos de seguir os padrões bíblicos, de seguirmos a palavra de Deus e às vezes caímos nos laços satânicos. E depois
O outro ponto que nós estamos estudando nessa noite é daquela tentação que às vezes ele nasce dentro de nós através do que? Dos nossos vícios, os vícios das almas. Quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração do engodo e ao deleite da concupiscência da nossa carne. Essa palavra engodo é uma palavra que mostra como fosse assim uma isca. Vamos entender um pouquinho. Quando a pessoa vai pescar, ele coloca uma isca no anzol e lança na água. Aquilo lá é para atrair os peixes. Quando o inimigo ele usa também desse engodo, ele usa dessa forma. Ele usa como fosse uma isca para atrair os cristãos, ou para qualquer um artifício usado para atrair ou para enganar. Então essa isca, esse é quando a palavra de Deus fala do engodo, está falando de uma isca que o inimigo usa para atrair o cristão ou para enganar o cristão. Então, com as concupiscências da carne, que é o pecado, que é as coisas que faz as pessoas, às vezes, sem notar, sem perceber, está caindo no erro da concupiscência da carne. As coisas para desejos carnais, os prazeres carnais, que tira a pessoa de comunhão com Deus, faz a pessoa perder a comunhão com Deus e se tornar umas pessoas prazerosas somente nas coisas carnais, no dinheiro, nos vícios, em todas as coisas que são atração carnal, né? Então, ambas as vias de tentação se processa na esfera das coisas humanas, esfera humana. Então, isso às vezes para nós entendermos um pouquinho, tudo às vezes nós falamos que é o diabo. Claro, tudo vai fazer parte da vontade do diabo, mas às vezes não precisa nem do diabo vir nos tentar, não precisa nem do diabo se preocupar com nós, porque nós já fazemos algo que satisfaz o diabo e ele não precisa então dele que vir nos tentar. É nós mesmos que às vezes, pelo fracasso dos nossos vícios, que nós damos lugar ao diabo e fazemos a vontade dele e perdemos a nossa comunhão com o nosso Deus. Ponto de número 3, nós vamos falar agora sobre a tentação. Um fenômeno humano. Então, tentação, um fenômeno humano. Isso é muito perigoso, né? Então, na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, jamais podemos usar a nossa boca e dizer que nós estamos sendo tentados pelo nosso Deus. Porque Deus não pode ser tentado e também a ninguém ele tenta. Então, o que tenta é o inimigo das nossas almas. Ele sim é o tentador. O nosso Deus não tenta ninguém e também não é tentado. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Então, o que pode acontecer na nossa vida, na vida do cristão, é realmente uma provação. É algo que vem como fosse um teste, como é um teste para a nossa vida, como nós acabamos de ler aqui. É algo que vem como provação, mas vem para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa vida, diante tanto
do nosso Deus, como também diante dos seres humanos, diante das pessoas que convivem conosco. Então, às vezes, Deus, ele quer, às vezes, fazer que nós se aperfeiçoamos, que nós adquirimos experiência, que nós adquirimos firmeza, para nós, então, através daquela prova, daquele teste, que nós, então, possamos, através disso, se aperfeiçoar, ou seja, corrigir alguma coisa que está errada sobre a nossa vida. Então, Deus quer que aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa conduta, diante tanto de Deus como do próprio ser humano, que são os nossos irmãos sobre a face da terra, né? Contudo, um teste incita ao mal. Voltando aqui, contudo, um teste que incita ao mal, ele não vem de Deus. O teste que incita o mal, ele vem do inimigo das nossas almas, ou ele vem da própria nossa carne, mas nunca vem de Deus, porque Deus não realmente faz isso em nossa vida por nosso mal. Sempre ele faz como provação para nos aperfeiçoar ou corrigir as nossas falhas, ajustar a nossa vida, a nossa conduta e também o nosso caráter. Então, ou seja, as ações que evidenciam uma vida denominada de paixões carnais são inteiramente de responsabilidade humana. Não é de Deus, não. Isso é inteiramente da nossa responsabilidade. Então, ou seja, como eu li aqui, as ações que evidencia, o que é evidencia? Ou seja, é mostrar-se claramente. Então, eu vou ler desse jeito. Eu vou trocar a palavra evidencia com mostrar claramente. Então, diz aqui, ó, as ações que claramente nos mostram, nos mostram uma vida dominada pelas paixões carnais. Isso são de inteira responsabilidade humana e não de Deus. Às vezes nós fazemos coisa errada e culpamos a Deus. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, para não jogarmos a Deus, atribuirmos a Deus as coisas erradas que nós fazemos, né? Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá ao campo também da esfera humana e da esfera terrena. Ou seja, essa palavra persuadir significa aceitar, significa acreditar, significa decidir ou significa convencer. Então, eu vou trocar essa palavra persuadir. Então, vamos ler novamente. Ainda que o inimigo possa nos convencer a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena, ou seja, isso é algo que nós precisamos entender, que nós não podemos ser convencidos pelo inimigo. Porque se nós somos convencidos pelo inimigo, então nós temos que assumir essa responsabilidade, que isso é algo da esfera humana. Não, isso não vem de Deus. Às vezes nós cedemos ao inimigo, às vezes nós deixamos ser convencidos pelo inimigo e depois nós queremos retribuir isso como fosse Deus. Não, isso é um erro praticado por nós de sermos, às vezes, convencidos pelo inimigo para estarmos praticando as coisas erradas em nossa vida, né? Tópico de número 2. O Senhor Jesus e a tentação. É sobre isso que nós vamos falar agora.
o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a provação do Senhor Jesus, que de acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus ele batizou e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás, foi tentado pelo diabo. Percebemos então que como que eu e você não queremos às vezes enfrentar as provas, as provações, não queremos ser provado. Se o próprio Jesus, quando ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto e foi tentado pelo diabo. Então, como que eu e você, às vezes, reclamamos, choramos, às vezes, quando estamos sendo provados? Às vezes, queremos dizer a Deus que Ele não nos ama por ter deixado nós passarmos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. Não, não vamos pensar assim. Vamos sempre pensar de forma diferente, que quando nós estamos sendo provados, estamos sendo testados, é para o nosso aperfeiçoamento, para nós se aperfeiçoarmos, tanto com a nossa conduta ou com o nosso caráter, para que nós possamos então estarmos sendo aperfeiçoados, né? Então, Jesus lá no deserto foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Imagina você, Jesus ficou ali no deserto durante 40 dias, o inimigo ficou ali, olha, pelejando, batalhando para poder acabar com o ministério de Jesus. 40 dias. Imagina, às vezes, 40 segundos, às vezes nós cedemos ao nosso adversário, nosso inimigo. Então a palavra de Deus, ela orienta, dizendo para nós orar e vigiarmos para não entrarmos ou cairmos em tentação. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu propósito. Imagina se Jesus tivesse caído nesse laço satânico, se ele tivesse desviado o seu propósito. Mas a Bíblia diz que Jesus veio com uma missão, ele cumpriu essa missão. Então, hoje, se nós temos direito de salvação, é porque Jesus cumpriu esta missão sobre a face da terra. Então, Satanás ele foi derrotado porque Jesus não desviou o seu propósito, não deixou o seu propósito, não desviou daquela missão que ele tinha para fazer por mim e por você. Satisfazendo os desejos, então, e a necessidade, não de Satanás, mas da minha e da sua vida, né? Então, por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, por meio do jejum e por meio também da palavra do Senhor Jesus. Embora fisicamente Jesus estava frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Ah, mas alguém pode imaginar assim, não, Jesus não estava fraco, não, ele era Deus. Mas a palavra de Deus, ela mostra claramente, para mim e para você, para todos nós, que Jesus, carnalmente, ele estava fraco, porque ele estava ali como ser humano, como eu e você. Jesus estava ali jejuando, 40 dias em jejum, imagina, 40 dias jejuando, sem comer, sem beber nada. Então Jesus estava carnalmente muito fraco, mas espiritualmente ele estava muito forte. Por isso ele resistiu todos os ataques do inimigo e ele venceu Satanás pela palavra, pela oração e também pelo jejum. Ponto 2.
as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado por 3 áreas: a área física, na natureza divina e também na área espiritual. Então vamos entender. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse as pedras em pão, após sentir fome devido ao processo do jejum. Imagina, Jesus ali jejuando. Chega Satanás, olha para Jesus que estava com muita fome, que estava precisando de alimentar a sua própria carne, que estava realmente há 40 dias naquele sofrimento de sacrifício no jejum, sem comer e sem beber. Aparece Satanás e fala para Jesus, desafia Jesus, dizendo: se realmente você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma. Quantas vezes muitos foram usados pelo próprio inimigo das nossas almas, usado por Satanás, para vir às vezes desafiar a tua fé. Mas não dá lugar ao diabo, não. Não dá lugar, não. Às vezes vem muitas pessoas usado pelo inimigo querendo te desafiar, querendo que você prova que você é crente, querendo que você prova que realmente você é obediente a Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada, nem pela tua aparência, através de veste, através de cabelo. Você não tem que provar nada para ninguém através da sua aparência. O que você tem que provar é para o inimigo que você realmente é servo de Deus, é serva de Deus. O que você tem que provar realmente você diante de Deus. Você não tem que provar nada para o pastor, você não tem que provar nada para ninguém que você é fiel ou não. A tua vida diante de Deus, a tua conduta diante de Deus é realmente entre você e o nosso Deus. Então você não tem que provar nada. Muitas das vezes tem pessoas que tem até pastor, até pessoa de dentro da igreja, às vezes vem desafiar a tua fé. Se você realmente for crente, se você for realmente uma pessoa de fé, realmente você ama a Deus, então dá todo o seu pagamento na igreja. Toma cuidado, toma cuidado. Você não tem que provar nada para ninguém. Às vezes você está lá nas redes sociais, você está lá no YouTube, aliás, no Facebook, você está lá principalmente no Facebook. Aparece de repente ali uma palavra até muito bonita. Se você ama Jesus, então diga amém. Você não tem que dizer amém naquela mensagem para provar que você ama Jesus. Se você quiser dizer amém, você fala. Põe lá amém. Mas você não tem que provar nada para ninguém que você ama Jesus. Se você ama Jesus, você tem que pôr amém aqui. Se você ama Jesus, então curte essa palavra. Você não tem que provar lá no Facebook, lá nas redes sociais, que você ama Jesus, não. Isso é a tua conduta diante do nosso Deus, a tua sinceridade, o teu verdadeiro amor. Então quer dizer que se você não vê lá aquela palavra, não colocou amém, é porque você não ama Deus? Você não ama Jesus? Não, nada disso, nada disso. Você não tem que provar. Você como servo de Deus, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você não precisa pôr amém lá, você não precisa curtir lá, você não precisa compartilhar lá. O que você precisa fazer é realmente ter uma vida, uma conduta diante de Deus. Você não tem que provar nada para o pastor dando oferta, não. Tudo que você faz tem que ser pela sua fé, pelo seu amor a Deus, e não para provar nada para as pessoas. Então não adianta o pastor querer desafiar a tua fé, a igreja desafiar a tua fé, não. O que você precisa é fazer tudo por livre, espontânea vontade e por amor a Deus. Você vai fazer segundo a sua
condições. Ah, mas para provar para o pastor que eu amo a Deus, eu vou ter que entregar uma oferta na igreja de R$1.000. Não, você não precisa disso. Você vai entregar uma oferta a Deus de acordo com a sua fé, com a sua possibilidade. Você não vai fazer nada disso para provar a ninguém, porque você faz tudo pela tua fé, pelo teu amor, pelas tuas condições ao Senhor Jesus. Então, vamos tomar muito cuidado para não ficarmos aceitando os desafios que não precisa de nós aceitarmos, né? Então, embora fisicamente frágil o Senhor Jesus estava em carne, o Senhor Jesus estava forte espiritualmente. Às vezes nós somos fracos no dinheiro, somos fracos na aparência, somos fracos em tudo, mas nós somos fortes poderosamente diante do nosso Deus. É o Deus vivo, que Ele conhece o nosso pensamento, nosso coração, nossa necessidade. Amém? E glória a Deus por isso. As áreas que Jesus então foi tentado, podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a natureza espiritual. Na área física, o diabo tentou Jesus pedindo que transformasse as pedras em pães. Após sentir fome, sabe que o diabo sabe aquele momento que às vezes você está sendo realmente as condições que você está passando. Então o diabo vem te tentar. Jesus estava com fome, Jesus estava jejuando, ele veio tentar pedindo para Jesus transformar a pedra em pão e comer. Então, o momento mais difícil da tua vida, tenha cuidado, ora a Deus, busca a Deus, porque o diabo vai querer te atacar usando alguém, né? Pois ele revelaria que ele era realmente filho de Deus. Então, não tem que provar nada para o diabo, né? Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardaria. E na área espiritual, não, vamos falar primeiro na área da natureza divina. O diabo sabia, está escrito na palavra de Deus. Ah, mas pastor, o diabo conhece, a Bíblia conhece melhor do que eu e do que você. Então, o que estava escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Ele usou essa palavra, dizendo assim, está escrito. Olha que diabo astuto, o inimigo astuto. Ele sabia que a palavra de Deus está escrito de uma forma tremenda e não volta atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não passa. Então, olha o que o inimigo astuto, na área da natureza, o diabo tenta Jesus pedindo que ele atirasse do pináculo, porque está escrito que daria ordem aos anjos para que guardasse Jesus, para que ele não tropeçasse com os pés dele em pedra. Ou seja, então, para você provar que é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí o diabo mostra para Jesus aquele pináculo muito alto, dizendo para ele se lançar. Porque era uma das provas que Jesus poderia provar para o diabo que ele era o Filho de Deus. Então, toma cuidado. Às vezes, alguém pode lançar, usado pelo diabo, desafio na tua vida. Não faça. Busque a Deus, sirva somente a Deus. Você não precisa provar nada, nem numa área, nem na outra, que você é cristão, que você é filho de Deus, que você serve a Deus, né? Então, veja bem, na área da natureza divina, o diabo, ele veio falar para Jesus, se tu é o filho de Deus, lança daqui para baixo, porque os anjos, vou dar a ordem aos anjos, não tropeça teu pé em pedra. O diabo também tenta nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz, para estabelecer o reino pela sua força. O diabo não queria, de hipótese alguma, de maneira alguma,
que Jesus fosse morrer na cruz do Calvário. Porque a minha vitória, a nossa vitória está na morte de Cristo, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados na cruz do Calvário, eu e você não seríamos salvos. Então o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. É isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Mas Jesus diz que assim também podemos dizer do mesmo jeito. Jesus disse assim, dessa forma, que o nosso Senhor foi tentado na área física com a necessidade, com as necessidades humanas, porque Jesus também estava em corpo humano, igual eu e você, que sofresse as mesmas dores, a mesma paixão e as mesmas necessidades. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, isso que ele queria. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física e com a necessidade humana, que ele era humano, ele estava em carne ali também naquele momento, e em sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus atributos ao público. E Jesus não precisava mostrar os seus atributos a público. Isso era algo que mostra que às vezes o inimigo ele quer às vezes fazer que eu e você mostramos também as nossas qualidades a público, que nós queremos se apresentar ao povo. Lembra o que a palavra de Deus fala aqui? A oração, quando nós vamos orar, não precisa nós fazer nada para nos aparecer, mas entra no teu quarto, no teu aposento, tranque a porta e fala secretamente ao Pai. Ah, pastor Arnaldo, mas é pecado orar em público? Não. Pecado orar, não. Você pode orar em qualquer lugar, mas para você se aparecer, não. Se você tiver que orar para se aparecer, então ora secretamente a Deus, porque Deus vai te dar toda a tua recompensa. Não precisa de se aparecer para os outros querer dar recompensa para você. Então, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, Jesus não precisava disso. E na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser, Jesus jamais ia idolatrar o diabo. Jamais Jesus ia prostrar e adorar o diabo. E assim eu e você também não podemos fazer de hipótese alguma. Então, também no ponto 3, como Jesus venceu a tentação. O nosso Senhor, ele venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. Ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Satanás quer realmente que Jesus transforma as pedras em pão para ele comer, Jesus fala para ele, está escrito também, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele servirá. Então Jesus não caiu nas astutas ciladas do diabo, mas ele sempre repreendeu o diabo usando a palavra de Deus, dizendo está escrito. Então isso é muito importante para mim, para você, para nós entendermos a palavra de Deus e nunca deixar às vezes que alguém vem nos desafiar, a ponto de às vezes nós querer provar para alguém. Então não precisa, volto a dizer, não, você não precisa provar para ninguém que você é crente. Você não precisa provar para ninguém que você é fiel a Deus. Você nunca precisa provar para ninguém, através de aceitar os desafios das pessoas, seja de pastor de igreja, seja de alguém que trabalha com você, seja de um vizinho. Você não precisa provar para ninguém. Importante é a tua conduta
diante do Deus Todo-Poderoso. Então, continuando aqui, nesta batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou, ou seja, ele usou para exposição da palavra de Deus. Sempre ele usou a palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema da fé e de prática. Ou seja, nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé e como a nossa autoridade. Precisamos usar a palavra de Deus como autoridade, não para atacar as pessoas. Muitas vezes as pessoas usam a palavra para atacar os outros. Não, nós podemos usar e precisamos usar a palavra de Deus para como autoridade para repreender o inimigo das nossas almas e não para atacarmos as pessoas, né? Isso significa que ele então, o próprio Jesus usava a palavra de Deus como autoridade, como suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme estudamos, devemos também vencer o inimigo e os seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso Mestre, o nosso Jesus, também da mesma forma. Quando vem as tentações ardis, ou seja, os ataques malignos, a palavra ardis significa comportamento de pessoas astuciosas, pessoas que às vezes têm o plano de enganar alguém, de iludir alguém através de coisas enganosas. Então, quando acontecer isso, vamos usar a palavra de Deus de uma forma de autoridade, de uma forma que realmente nós temos nela toda a confiança, porque ela é a autoridade, é a nossa regra de fé. Tópico de número 3, resistindo à tentação. Então, o primeiro ponto fala que todos somos tentados. O próprio Jesus foi, imagina eu e você, né? Então, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas, a oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. Então, nunca podemos imaginar, por causa que nós somos crentes, por causa que nós oramos, por causa que nós jejuamos, por causa que nós lemos a palavra de Deus, nunca podemos imaginar que estamos livres da tentação. Nunca podemos imaginar que por causa que nós somos de oração, somos de jejum, somos pessoas que lemos a palavra de Deus, o inimigo nunca vai nos perseguir, vai nos atacar. Imagina aquelas pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam no painel do carro, na estante da sala, na cabeceira da cama e acha que por isso ele está livre de todo o mal. Isso é um engano. Isso não significa que realmente seja verdade. Nem nós orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, não estamos livres da tentação. Imagina, Jesus estava lá no deserto, como Filho de Deus, como Deus, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, o inimigo não deixou de ir lá atacar o próprio Senhor. Imagina eu e você, né? Então nunca podemos aceitar essa ideia, porque eu sou de jejum, de oração, o diabo nunca vai me atacar. Não pense e não imagina dessa forma. Por esse motivo, temos que estar consciente a respeito, visto que vivemos uma cultura pós-moderna que por meio de seus artistas, seus escritores, seus filósofos e até mesmo dos próprios teólogos. Então vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos prestar atenção. Por esse motivo, temos de estar consciente a respeito, visto que vivemos uma cultura pós-moderna. Nós estamos no tempo moderno.
Então que, por meio dos artistas, dos escritores, dos filósofos e até mesmo dos teólogos, intenta naturalizar o relativismo. O que é o relativismo? É uma corrente de pensamento ou de ideia que questiona as verdades invisíveis do homem. Ou seja, é uma ideia, uma corrente de pensamento, uma ideia que questiona aquilo que é verdade. É o que nós vemos nos nossos dias de hoje. Isso são questionados todos os dias, todos os momentos, através da televisão, através das redes sociais, através dos estudiosos e até mesmo dos teólogos. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Procurando sempre nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Ou seja, as pessoas querem tirar o nosso foco da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, e quer nos moldar, quer fazer que nós então aderimos os seus costumes, ou os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, nos tirando o foco então da palavra de Deus, das coisas espirituais, e querendo nos transformar então como pessoas mundanas. Então precisamos tomar muito cuidado. E diante disso somos encorajados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a assumir uma postura de Cristo e não de se conformar com as coisas deste mundo. Olha o que a própria palavra de Deus está nos dizendo no livro de Romanos. Vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Romanos, nós encontramos escrito assim, no capítulo 12 e o versículo 2. Então, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é não conformar com as coisas deste mundo, porque nós precisamos estar dentro da vontade de Deus e não conformando com as coisas deste mundo, sendo às vezes enganado, sendo às vezes iludido com pessoas da nossa cultura moderna, que são os artistas, os escritores, os filósofos e até mesmo os teólogos. Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, porque nós seres humanos, nós temos um mau costume de quando as coisas estão na mídia, quando as coisas é como fosse uma moda, aí nós aceitamos. E às vezes nós não percebemos que às vezes nós estamos aceitando aquilo que não é do agrado de Deus, aquilo que não é da vontade de Deus. Nós estamos aceitando porque vem dos artistas, porque vem dos teólogos, porque vem dos escritores, porque vem até mesmo dos teólogos. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ela está dizendo bem claro para todos nós que nós não podemos se conformar com as coisas deste mundo, mas que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus, ou seja, aquilo que agrada a Deus e não agrada os artistas, não agrada os escritores, os filósofos, os teólogos. Não, nós precisamos então agradar
ateus e não a essas pessoas, né? Ponto 2. Rejeite a tentação, diz a palavra. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero, ou seja, é uma frase muito especial do reformador da igreja, Martinho Lutero, que diz assim: você não pode impedir os pássaros que voem sobre a vossa cabeça, mas pode impedir que eles estalem com os seus ninhos. Ou seja, os pássaros estão voando lá, não podemos impedir que eles façam isso por cima de nós, mas não podemos deixar ou permitir que eles estalem o ninho na nossa cabeça. Então, ou seja, não podemos impedir as pessoas que acreditam disso pensar ou focar desse jeito na mente delas, ou impedir que eles façam essa divulgação das coisas erradas. Mas não podemos aceitar também que essas divulgações deles, esses ensinamentos deles infiltram na nossa mente. Isso não podemos aceitar, né? Então, voltamos aqui. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus, que diz: podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó em fugir do mal. Ou seja, a Bíblia mostra que quando José ele estava sendo iludido pela mulher de Potifar, ele não caiu no laço satânico. Ele não aceitou, ele não deixou se iludir por ela, mas ele realmente negou a vontade dela, não caiu naquela tentação. Então podemos perceber a fuga de José. José fugiu. José fugiu. José não se deixou se levar pela ilusão, ser iludido pela mulher de Potifar. Ele fugiu. Então a fuga dele foi importante. E podemos também analisar aqui, na atitude de Jó, fugir do mal. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, temente a Deus e desviava do mal. Ou seja, ele fugia do mal. E se às vezes nós formos para cima do mal, achando que nós somos fortes, nós podemos cair. Então, podemos ter todo o cuidado para não cairmos em tentação. José podia dizer assim: olha, eu não fui errado. A mulher de Potifar, ela me iludiu. Ela partiu para cima de mim, ela me iludiu e eu acabei caindo na fraqueza. É o que muitos falam hoje. Mas José não, José fugiu. Jó podia dizer também que a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus e ele fugiu do mal. Mas se ele fosse de encontro do mal, de repente ele ia cair no fracasso. Então ele fugia do mal, como nos fala a palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim não podemos impedir que assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domina. Ou seja, a luta vem. A luta vem, não podemos impedir que venham sobre nós as provações, as lutas, mas nós podemos pedir, através da força do Espírito Santo na oração, podemos evitar que esse mal ele pode nos dominar. Então, buscando a Deus na presença do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, nós podemos vencer o mal e não sermos dominados por ele. Isso significa, isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse: fuja de tudo
o que estimula as paixões da juventude. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo, aconselhando ele, dizendo: fuge de tudo o que estimula as paixões da juventude. Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse assim: tudo são lícitos, mas nem tudo convém. Por quê? Se nós aceitarmos tudo que é lícito sobre a nossa vida, de repente nós estamos fazendo aquilo que não convém para nós fazer. Então, é o ensinamento da palavra de Deus para nós. Então o apóstolo diz: fuge de tudo aquilo que estimula as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Esse é o conselho da palavra de Deus. Ponto 3, último ponto: arrependa-se, é o que nós precisamos entender agora no ponto 3. Arrependa-se. A necessidade é muito grande de todas as pessoas se arrepender, né? No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Por isso, rompa a comunhão com Deus. Então, ou seja, o apóstolo João, ele escreve dizendo: filhinho, não peca. Mas se porventura pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, o que a palavra de Deus nos orienta? O que esse estudo está dizendo? É um conselho para cada um de nós. Não se deixar ser vencido pelo mal. Não cometermos os erros. Mas se nós cometemos os erros, não podemos também aceitar que nós estamos derrotados. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Então diz aqui, dessa forma, para nós entender: contudo, é possível estabelecer o relacionamento, e ele pode, por meio da confissão do pecado, o arrependimento, o quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura, de restauração, para que quem age dessa maneira. Porque alguém pode estar ouvindo esse estudo nesse momento, pode estar pensando: então eu errei, então eu cometi um pecado, e o que será de mim? Não, se você está reconhecendo que você errou, que você pecou, você pode então agora partir para o caminho do arrependimento, porque nós servimos um Deus que pode perdoar você de todo o seu pecado. Servimos um Deus que pode curar todas as nossas enfermidades, sarar as nossas almas, nos tirando do lamaçal do pecado. Há um caminho de cura, de restauração, para quem age dessa forma, ou para quem esteja dessa forma, como diz o livro de Provérbios 28, versículo 13. Por essa razão, o caso de ceder à tentação, não tentemos para justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Na medida que nós, então, cometemos um erro, não podemos ficar procurando querer se justificar ou culpar alguém ou culpar alguma coisa. Não. O caminho é realmente o arrependimento. O caminho divino é o caminho da confissão, do arrependimento, para que então possamos desfrutar do perdão de Deus. Só existe uma maneira para nós então obtermos o perdão de Deus, é o arrependimento do nosso pecado. Nunca procurarmos então acharmos o motivo de nós querer se justificar porque cometemos o erro ou o pecado, mas sim arrependemos, pedimos perdão a Deus, porque Ele é fiel para que possa então nos livrar de todo o lamaçal do pecado. Conclusão: semelhantemente ao Senhor, quem foi tentado em tudo, mas não pecou. Podemos seguir o caminho e não sermos conduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso,
a oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e recebemos a coroa da vida. Ou seja, se nós buscarmos a Deus, não deixarmos ser tentado pelo diabo, nós vamos ser vitoriosos e vamos chegar, pela misericórdia de Deus, encontrar a coroa da vida, onde a palavra de Deus mostra que todos nós podemos, através da morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, alcançarmos a coroa da vida, a salvação das nossas almas. Muito obrigado, que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. E assim, encerramos mais uma lição de hoje, a lição de número 9. E quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos com a lição de número 10. Desenvolvendo uma consciência de santidade. É o título de quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Fique todos com Deus e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite por esse estudo. Pai, abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, abençoa todos os lares, todas as casas, que o Senhor possa abençoar, curar, livrar de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa live, muito obrigado por essa noite e por esse dia, por tudo, meu Deus, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queremos já agradecer a você também, que está conosco, você que vai também no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos, estar vendo essa live pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Muito obrigado a você e lembre-se, se você achar por bem, curtir, comentar essa live, porque se você curtir ou comentar ou compartilhar essa live, todos aqueles que estão também no seu perfil vão receber também essa live, essa notificação. Lá no canal do YouTube, você pode também assinar o nosso canal e também acionar aquele sininho, porque aí todos os nossos vídeos, quando nós colocarmos no YouTube, ele também, o próprio YouTube vai notificar você que entrou mais um vídeo do nosso canal. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos. Terezinha, lá de Populina, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, e assim Deus abençoe a todos que estão conosco em nome de Jesus.